Olá, irmãos. Quem fala é o irmão Pelegrino. Graça e paz. Vim compartilhar uma palavra. Quando não enxergamos o favor de Deus. E eu usei Mateus 20, de 8 a 16, e Jeremias 17, de 5 a 10. Mateus fala da parábola dos trabalhadores e Jeremias fala da libertação do cativeiro da Babilônia. Um fala do reino e o outro fala da libertação. Mas os dois falam de como homem, de como nós somos e de como Deus é e de como será no reino. Pegando o texto de Mateus, a parábola dos trabalhadores, que diz o seguinte: ao cair da tarde, Mateus 20, versículo 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vem a pergunta: quando não enxergamos o favor de Deus? Quando não enxergamos o favor de Deus? Está aí. É quando às vezes estamos parados sem fazer nada e de repente, do nada, porque eles estavam parados numa praça, né? Se a gente pega o contexto, foram chamados para vem trabalhar. Vem trabalhar. Vem para cá. É quando a palavra é pregada e você é convidado para ir a um culto, para ir numa reunião de oração, para ir numa reunião de célula. Você foi convidado lá. Aí você começa a interagir, começa a participar, começa a conviver. Chega um irmãozinho, depois de, sei lá, depois de 1 ano, 2 anos, né? Ou de igreja, ou de célula. E esse irmãozinho começa a ser abençoado. Tão abençoado quanto você ou mais. E você começa a murmurar, fala assim: pô, senhor, estou aqui já há um tempão, senhor. Estou aqui há 2 anos nessa célula, 10 anos nessa igreja. Meu irmão chegou agora, está sendo tão abençoado quanto eu. Não se esqueça, meu irmão, nós já somos abençoados pela graça. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é um escândalo. É assim, Ele quer nos abençoar. Antes de mais nada, Ele quer nos abençoar. Quando você vai em Jeremias, para ratificar o que eu estou falando, que todos recebem igualmente, ele diz lá em Jeremias: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está
Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Suas raízes estão no ribeiro. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Porque ela confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando eu confio no Senhor, eu não fico seco. Eu não deixo de dar frutos. Às vezes queríamos fazer comparações. As comparações, elas nos eliminam. Elas nos afastam. Elas nos levam à competição. Elas nos levam a números. Mas o problema não é nem esse. O problema é que elas nos eliminam porque quando começamos a comparar, começamos a competir. Quando começamos a competir, deixamos de amar. Pecamos. Pecamos. Ou a gente ama ou a gente compete. Suportai-vos uns aos outros como a si mesmo. Né? Servimos por recompensa ou por gratidão? Porque quando servimos por recompensa, continuando em Jeremias 17, o Senhor diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele começa a competir. Ele começa a se achar que é o cara. Ele começa a achar que os dons que Deus deu para ele, já são mais do que suficientes e aí ele pode ganhar o mundo. Só se esquece que vai perder a sua alma. Ele começa a achar que ele é o cara, ou ela é a tal, e se desconecta de Deus. Vai para a carne. Quanto mais você está na carne, mais você vai ficar. Mais difícil vai ser você sair da carne. Mais difícil vai ser você ouvir o Espírito, o Senhor e o Espírito Santo falar ao seu ouvido, falar ao seu coração, falar à sua cabeça, lhe direcionar, lhe mostrar o caminho que você deve seguir, iluminar a palavra para você ler e entender aquilo que está sendo dito com propriedade, para que aquela semente seja depositada no seu coração e o seu coração seja um solo fértil, para que aquela semente venha germinar e a dar frutos em abundância, para que outros venham e se alimentem e frutifiquem também. Porque o nosso objetivo, o objetivo do Senhor, não é nos salvar para nós mesmos, mas é nos salvarmos para que outros sejam salvos. O Senhor, Ele nunca quer dividir, Ele quer multiplicar. Ele quer te chamar para lhe revelar o propósito dele para a sua vida, para que a sua vida dê frutos e superabunde e que você se regozije com esses frutos. Que você e a sua casa se alegre com esses frutos. Que esses frutos sejam superabundantes, que esses frutos sejam doces. Sejam frutos de mansidão, de alegria, de longanimidade, de paz, de prosperidade, de misericórdia, de generosidade, de mutualidade. Deus é amor, Deus quer o teu bem, quer o meu bem. Eis que Ele bate a sua porta e se você abrir, Ele entrará e ceará contigo e comigo.
Para que os meus olhos não sejam maus, eu preciso enxergar com os olhos de Cristo. Eu preciso entender a oportunidade que Ele deu àquele trabalhador que começou às 6 horas da manhã. Ele deu a mesma oportunidade para aquele trabalhador que começou às 5 horas da manhã. E a oportunidade era para que eles ganhassem o pão, para que o pão nosso de cada dia seja suprido. E Ele jamais disse que negaria os pastos verdejantes, as águas tranquilas. Não. Muito pelo contrário. Ele queria ir além. Quando nós continuamos em Jeremias, ele diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Só o Senhor. Só o Senhor foi capaz de compreender o nosso coração. Ele falou assim: esses caras não vão conseguir. Sozinhos eles não vão conseguir. Não há sacrifício que eles possam fazer para que o pecado deles sejam pagos. Não vão conseguir. Filho, tu és o Cordeiro. É chegada a hora. Vai e honra a mim. E o filho, em obediência, desceu. O Verbo se fez carne, abriu mão de toda a sua glória. E se ofereceu, a si mesmo se entregou, como sacrifício santo. E eu digo super agradável ao Senhor, porque nele não havia nenhum pecado, nenhuma mácula. Nos amou, nos amou. Verdadeiramente nos ama. Como se isso não fosse suficiente, porque já havíamos recebido demais, ele resolveu nos compartilhar do seu Espírito, para que o seu Espírito compartilhasse conosco todos os seus dons. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus Pai, o Espírito de Deus Filho, o Espírito Santo está conosco e compartilha dos seus dons para conosco. O Espírito Santo é o Paráclito. E Paráclito, que isso vem em algumas traduções, é o igual a Jesus. Eis que eu vou para o Pai, para que Ele vos envie o Paráclito, o Consolador, aquele que habitará em vós, aquele que habita em nós, aquele que quer a nossa companhia, aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que intercede, aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que nos leva às orações que devemos fazer para que o Pai nos ouça, aquele que clareia a palavra para a gente, abre o entendimento, capacita-nos. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Este é Deus falando a Jeremias. Eu sou o Senhor. Senhor, dá-nos uma conduta conforme segundo a tua vontade, Senhor. Tu nos deste o Espírito Santo, Senhor, para que pudéssemos entender e fazermos a tua vontade, para que pudéssemos ouvir dele aquilo que tu queres, aquilo que tu te agrada, para que ele nos ensine como e quando devemos fazer. Em Isaías 43:11 ele diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O problema é esse, que colocamos as nossas expectativas nos denários. No trabalho, no casamento,
num cargo. Até mesmo no meio eclesiástico. Num posto, numa... Deixamos de fazer aquilo que temos que fazer. Ah, eu sou discípulo de Cristo. Eu confesso, tinha uma dificuldade tremenda para fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo hoje, um vídeo, pregar a palavra. Porque, sabe por quê? Porque quando você prega a palavra, você está dizendo o seguinte: olha só, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou discípulo de Cristo. Eu sou aquele que quero aprender do Senhor todos os dias. O discípulo é aquele que aprende do seu Senhor, considera o Senhor como seu mestre e busca os seus ensinamentos avidamente. Busca não só entender, mas praticar. Entrega o seu coração para que ele seja moldado pelo Senhor e transformado. E em Isaías 43:13 ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, o Senhor, quem me impedirá? Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Ainda que Ele tenha que virar a sua vida de ponta cabeça. Uma vez eu li uma frase de um grande pregador, Oswald Chambers, que ele dizia o seguinte: Deus te ama tanto, tanto, que Ele vai destruir o que tiver que destruir na sua vida, para que a sua vida seja salva. E é verdade. Às vezes estamos tão apegados a coisas, criamos ídolos e nem sabemos que são ídolos. Cargos, dinheiro, status, seguidores, likes. Estamos tão conectados, antenados no mundo que não temos tempo para nos conectar a Deus. Mas uma coisa é certa. É como ele diz aqui em cima, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados. A palavra chega a muitos, mas poucos são os escolhidos. Eu oro para que eu seja um escolhido. Eu oro para que você seja um escolhido. Porque os que são escolhidos, com certeza, serão tratados por Deus. Serão cuidados por Deus, serão guardados por Deus, serão supridos por Deus, em tudo e em todas as coisas. E uma coisa é certa, Ele não vai perder ninguém. É a parábola das ovelhinhas. Largou as 99 para buscar uma. Não importa que você tenha se desgarrado, Ele vai te buscar. Porque você é um escolhido. Essa é a diferença do chamado. O chamado é aquele que ouve a palavra de Deus, se encanta, e aí vem aquela parábola das sementes na estrada, no meio das rochas, no meio dos espinhos, até que então ela encontra um solo fértil, o escolhido, e aí ela germina e frutifica. 100, 1000. Senhor, eu quero orar agora por você, meu irmão, e por mim também, pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pelos nossos pais e mães, irmãos e irmãs, pelas nossas igrejas. Quero orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui na Tua santa presença, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, vem plantar a Tua semente em nossos corações.
Que verdadeiramente sejamos os teus escolhidos, Senhor. Que verdadeiramente sejamos aqueles separados para ti, Senhor. Para pregar a tua palavra, para falar da tua palavra, para viver a tua palavra, para testemunhar a tua palavra, para sermos teus servos, Senhor, para sermos teus discípulos, Senhor, ávidos pelos teus ensinamentos, Senhor, ávidos para, Senhor, praticarmos a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Enche-nos com a tua presença, Senhor Espírito Santo. Dai-nos os teus dons, Senhor, e nos dai-nos a virtude de compartilharmos os teus dons. Dai-nos a habilidade, capacita-nos, Senhor, no falar e no ser, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, graça e paz. Até a próxima.